Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, sexta-feira, celebramos a paixão do Senhor, mas também hoje é a memória, a igreja faz memória da apresentação da Santíssima Virgem Maria no templo. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Mateus capítulo 12, 46 a 50. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A igreja hoje nos apresenta esta festa, essa memória da apresentação da Virgem Maria no templo. A igreja sempre nos apresenta as festas marianas, que é honrar a Virgem Maria, isso ela para dar maior glória a Deus. Com a festa de Nossa Senhora, com as celebrações marianas, sempre a igreja quer dar mais glória, mais louvor e mais adoração ao Senhor, que nela fez grandes coisas, porque tudo que foi feito nela foi realizado em virtude dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós honramos a Virgem Maria, nós não estamos roubando a glória de Deus. Pelo contrário, estamos dando mais glória a Deus, que fez nela grandes coisas. E se Ele fez nela grandes coisas, porque Ele é Deus e também pode fazer em nós. Não é? Então, nós não estamos roubando, não, a glória de Cristo. Não, pelo contrário, dando mais glória a Cristo, porque nela foi antecipado os méritos de Cristo. Por isso, nela foi feito grandes coisas. Maria é esta que é exemplo para nós. O Evangelho nos apresenta hoje Jesus que está ali num lugar, numa casa, multidão em volta, muita gente. Maria chega com os irmãos, com a família, parentes, querem falar com ele, mas muita gente. Alguém então dá notícia para ele. E ele então aproveita desse momento para ensinar como viver a vontade de Deus, para ensinar o que é necessário para a salvação. Aponta para os discípulos e diz: eis aí, meu irmão, minha irmã, minha mãe. Todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E aí, então, com isso também, ele dá destaque a ela, porque Lucas, quando escreve, e Lucas é mariano, ele dá destaque à Virgem Maria. Por quê? Porque ela foi essa quem fez a vontade de Deus. Maria é discípula, mãe e discípula. E antes de ser mãe e discípula, primeiro ela foi discípula, para depois ser mãe. Por isso a memória da apresentação de Maria no templo quer também justamente mostrar isso, que Maria é, desde a mais terna idade, desde criança, já é do Senhor. Desde ser materna, claro, foi concebida sem pecado, mas já a tradição que nos mostra, nos ensina que já aos 3 anos Maria foi apresentada ao templo. Os pais dela levaram o templo e a apresentaram no templo. Ou seja, ir ao templo, ser apresentado no templo é uma forma de consagrar o templo, de dizer para nós que Maria é desde criança, toda de Deus e para Deus. E desde criança no templo vai fazer o quê? Os judeus faziam o quê no templo? Ouvir a palavra. Desde então, de lá, bem criança, Maria já é essa que ouve a palavra, que guarda na mente e no coração. Cresceu então, ouvindo a palavra, sendo discípula. E porque ela foi discípula? Porque ela ouviu a palavra de Deus,
ela então fez a vontade de Deus. Ela então, diante do anúncio do anjo, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Santo Agostinho diz assim: acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé? Pela fé concebeu, foi escolhida dentre todos os homens, para que dela nos nascesse a salvação? Criada por Cristo antes que Cristo nela fosse criado? O Cristo a criou para depois nela ser gerado. Fez Maria totalmente a vontade do Pai e por isso mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que a mãe de Cristo. Maior felicidade gozou Maria em ser discípula do que ser mãe de Cristo. E assim Maria era feliz porque já antes de dar à luz o Mestre, trazia-o na mente, trazia no coração, diz Santo Agostinho. Por isso, Maria é bem-aventurada, Maria é mais feliz, não porque foi mãe de Cristo, mas porque era discípula. Discípula. Em Lucas 11, 27, quando alguém faz um elogio, diz, no meio da multidão, bem-aventurados os seios que te amamentaram, o Senhor diz para ela, não, bem-aventurado antes aquele que ouviu e creu na palavra e guardou no coração. Bem-aventurada minha mãe é, porque foi discípula, porque ouviu a palavra, guardou no coração e viveu. Lucas vai dizer que Maria ouvia e guardava tudo no seu coração. Por isso, celebrar a memória, a festa da apresentação de Maria no templo é refletir. A igreja quer que nós façamos uma reflexão sobre isso, sobre também nossa vida, que nós devemos ser, antes de qualquer coisa, discípulos. Sim, não é fazendo coisas que nós vamos fazer a vontade de Deus. Preciso, antes de mais nada, ser discípulo. Preciso aprender a ouvir, guardar na mente e no coração a palavra, porque só assim vamos fazer a vontade de Deus. Maria, desde a eternidade, desde 3 anos de idade, segundo a tradição, foi para o templo, apresentado no templo. No templo é lugar de ouvir a palavra. Então Maria, desde lá, já ouvia a palavra, já ouvia, meditava, guardava no coração. Quando o anjo apareceu a ela já estava acostumada a ser discípula, ela já era discípula. Por isso ela foi capaz de ouvir como discípula. Foi capaz de meditar como discípula. E como discípula, foi capaz de dar uma resposta. Eis aqui a escrava do Senhor. Entende? A igreja da apresentação quer nos fazer essa reflexão que nós precisamos aprender com ela a sermos discípulos, gastar tempo, ouvir a palavra, meditar, contemplar, guardar na mente e no coração para fazer a vontade de Deus. Quem não é discípulo não consegue fazer a vontade de Deus, porque não sabe o que Deus quer. Quem não tem vida de oração, quem não tem vida com a palavra, quem não está acostumado a ouvir a palavra, quem não se coloca para ouvir não é capaz de fazer nada, não é capaz de fazer a vontade de Deus. Pode até fazer muitas coisas, até na igreja, faz aquilo outro, serve e trabalha, mas às vezes não faz a vontade de Deus. Nem o serviço que está fazendo na igreja não é a vontade de Deus, muitas vezes, que eles querem que a gente faça. Que a gente faça outra coisa, mas como não somos discípulos, não fazemos. Fazemos sempre o que nós queremos. E também não fazemos no dia a dia, na família, no casamento, no trabalho, a vontade de Deus, porque não somos discípulos. Maria é discípula. Por isso Agostinho está dizendo aqui que mais valeu para Maria ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Mais felicidade a gozou em ser discípula do que mãe. Porque se ela não tivesse sido uma boa discípula, ela não tinha se tornado mãe. A igreja, então, ao celebrar essa festa, que é celebrada, essa memória é celebrada aqui no Ocidente, também no Oriente, que vem da tradição antiga, que foi colocado no missal romano desde o ano 1505, ela quer nos ensinar isso. Que nós devemos também, a exemplo dela, com ela, ser discípulos. Ela foi discípula perfeitíssima,
recebeu os elogios de Jesus, que ela é bem-aventurada, que ela guardou a palavra, que ela viveu a palavra. Por isso ele a honrou tanto. Por isso a igreja honra tanto a Virgem Maria, porque ela é discípula perfeita, fiel. Por isso nós também, nesse dia de hoje, vamos pedir que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós possamos ter a graça de sermos discípulos. Discípulos. Vivendo a dimensão do batismo. A apresentação também nos lembra o batismo. No batismo fomos consagrados ao Senhor. No batismo nós fomos configurados a Cristo. No batismo nos tornamos filhos e configurados a Cristo. Para sermos discípulos de Cristo, sermos cristãos. De fato, o cristão é discípulo de Cristo. Escuta, guarda e faz a vontade de Deus. Que Maria interceda por nós, para que nós possamos ser discípulos de Cristo. Nos colocarmos sempre aos pés dele. E possamos tê-la também sempre como modelo e como exemplo da discípula perfeita, que ouviu, guardou e fez a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.